Fala galera, Fernando Giovanetti aqui, e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como escolher pelo comprimento qual o encordoamento ideal para o seu contrabaixo, tá bom? Então aqui eu vou mostrar para vocês vários formatos de headstock diferentes, alguns comprimentos diferentes de escala e como você pode medir para ter certeza absoluta de qual é o encordoamento ideal para você. Então, para começar, eu separei alguns baixos aqui, todos de 34 polegadas, que é o comprimento, a medida mais clássica do mercado. O Rickenbacker original, na verdade, ele é um pouco mais curto, ele é 33 1/4. Nessa versão releitura que eu fiz na X-Vector, eu puxei ele para 34 também. Mas o intuito de eu estar mostrando esses baixos aqui em específico é para também explicar que não importa a diferença de formato do headstock, se ele é headstock invertido como esse, se é um headstock padrão como esses aqui, ou ali um headstock 2+2, ou até mesmo nos 5 cordas, que é mais raro, mas existe também, que é o Extended B, a corda C estendida invertida para ter maior tensão. Nada disso interfere onde você tem que medir para saber qual é o comprimento da escala do seu baixo. E as cordas têm, a partir do nut, uma medida, um comprimento com margem sempre para que você possa enrolar, independente da distância da tarraxa. Então, você não precisa se preocupar com isso, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui em zoom, onde vocês têm que medir para ter o padrão. Ou seja, é a medida na parte interna do nut, tá? Não é na tarraxa, não é depois do nut, nem no meio, antes dele começar. Aqui, na ponta da minha unha, é o 0 do nut, tá? E na ponte também não é no meio, no fim, lugar nenhum, porque as pontes têm formatos diferentes, tá? Então, o ponto é, vou puxar aqui para cima, em cima do carrinho, onde a corda trava. Então, esse baixo aqui, que tem 34 polegadas, aliás, todos esses, exceto o último que eu vou mostrar para vocês, tem 34 polegadas e você mede de dentro do nut até em cima do carrinho. Aqui, esse headstock tradicional, obviamente o Mi acaba logo depois do nut. Então o ideal é que a gente corte a corda para que todas as cordas fiquem com o mesmo padrão de enrolamento, com a mesma quantidade de voltas. Eu posso mostrar mais detalhadamente isso depois. Mas por isso eu digo que nessa região, especialmente nas cordas da Rotosound, as mais clássicas, que tem essa seda de acabamento na ponta, essa extensão dela é mais fina e sempre tem comprimento de sobra para que você possa cortar. E se ele for, assim como esse headstock normal, com o misão logo depois do nut, ou invertido, vendo que o misão vem aqui na ponta, né? Depois, onde ficaria aqui a corda sol, né? Ele vai ter extensão da malha para você enrolar e conseguir um bom acabamento, tá? Então, seja headstock normal, invertido ou 2+2, você não precisa se preocupar com essa porção do headstock. Independente do baixo ser 34 polegadas, como esses aqui, ou qualquer outro que você tenha dúvida, a Rotosound tem cordas de 30 polegadas, que é considerado escala curta, escala média, que vai de 30 e poucas polegadas até 33 1/4, que é o caso do Rickenbacker original, tá? Acho que de 32 polegadas até 33 1/4. As escalas tradicionais, 34 polegadas, como eu acabei de explicar, são o long scale normal, tá? Então, se você tem um baixo de 34 polegadas, no estilo Fender, Music Man, os mais clássicos, são 34 polegadas. Se você tiver dúvida, só medir de dentro do nut até a ponte, que você vai achar, né? Se você não tem uma fita métrica que tenha polegadas marcado nela, arredondando a medida é 864 milímetros, tá? 864, 866, depende da empresa, né? Quando o baixo é fabricado no padrão de milímetros, essa conta acaba sendo arredondada, tá? Então pode ser uns milímetros mais, uns milímetros menos, mas se tiver por volta dessa medida, 864, 866, é um baixo do padrão 34 polegadas que se enquadra perfeitamente dentro do padrão long scale, que é o tradicional da Rotosound, tá bom? Então, vamos cortar para cá e vou mostrar na fita como medir num baixo um pouco fora dos padrões, que na verdade são os padrões modernos e alguns de vocês têm dificuldade de escolher corda para isso.
Essa fita métrica aqui, ela tem polegadas na parte de cima e tem milímetros na parte de baixo. Eu vou mostrar aqui, nesse baixo aqui da X-Vector, ele é um multiscala que tem 35 polegadas na parte mais longa e tem 33 1/4 na parte mais curta. Nessa parte mais curta, ele tem aproximadamente o tamanho do Rickenbacker. Em cima, o padrão dos baixos mais modernos, de 5 cordas. Tá? Então vejam como, para a gente ter essa noção, ó, eu coloco a ponta da fita métrica em cima do carrinho, onde a corda é travada, estico aqui e meço dentro do nut. Ó. Tá chegando aqui 35 polegadas. Tá vendo? Arredondando, né? Tem uma folguinha porque a ponte, para você marcar a entonação, ela movimenta para trás e para frente para bater perfeitamente. Mas essa é a medida que vale. Ó. Travando lá em cima do carrinho, colocando até aqui. Tá? Então, olha só, embaixo eu coloco aqui no carrinho também. Aqui, ó, dentro do nut, ó, 33 e alguma coisa que está aqui batendo na parte interna, onde a corda bate, tá? Porque é claro que a gente, com a fita aqui, a gente movimenta um pouco, sai da precisão, isso tem que ser medido perfeitamente reto. Mas vocês não precisam dessa precisão toda, é só para vocês terem uma noção de qual o comprimento do baixo de vocês. Então, medindo dessa mesma maneira, do carrinho, sempre para dentro do nut, você vai ter certeza se o seu baixo é escala curta, escala média, escala longa ou extra longa. Uma coisa que vale a pena reforçar é que no site da Rotosound vocês vão ver que as cordas de 34 polegadas, os long scale, né, que são indicados para 34 polegadas, assim como as outras cordas e padrões de comprimento diferentes, tem uma margem de sobra. Ou seja, o encordamento long scale normal da Rotosound, que é indicado para 34 polegadas apenas, tem uma margem boa de sobra. Esse encordoamento que eu estou usando aqui nesse headless multiscala é um Rotobase tradicional, 0,45. A série Rotobase é indicada para long scale, 34 polegadas apenas. Porém, como vocês veem aqui, ele dá perfeitamente o comprimento para 35 polegadas. Dá para perceber aqui, ó, que a corda começa a afinar aqui onde eu estou colocando a unha. Tá? Bem aqui, ó. Ou seja, essa margem de folga que essa corda dá é o suficiente para você que tem um baixo de 35 polegadas, né? No caso 35 polegadas o nut ficaria reto, né? Ele teria o mesmo comprimento em cima e embaixo, seria perfeitamente suficiente para você comprar. Você não precisa comprar dentro da Rotosound, né? Dos comprimentos disponíveis da Rotosound no mercado, você não precisa comprar o extra long scale se você tiver um 35 polegadas. Você só vai precisar comprar se você tiver mais do que isso. No caso, um baixo de 36 ou 37. As cordas extra longas da Rotosound, se vocês olharem no site, ela está indicada para no máximo 36 polegadas, mas também elas têm uma margem de folga, assim como eu estou mostrando esse aqui para vocês. Portanto, os baixos super longos, tipo Dingwall, que são de 37 polegadas, são 94 centímetros, 940 milímetros, tá? Eles são bem mais longos, né? Dá quase 5 centímetros mais do que um 34 polegadas normal, tradicional, estilo Fender e tal. Você não precisa ficar escravo de comprar um super long scale ou com cordas customizadas da Dingwall. Você pode pegar um extra long scale da Rotosound que vai chegar com certeza nele, mesmo que esteja indicado no site que ele é para 36 polegadas, ele dá para 37. Para finalizar esse vídeo, outra coisa que é importante dizer é que se você tem um instrumento que você passa a corda por dentro do corpo, quando a ponte é furada e atravessa o corpo, esses instrumentos, você precisa contar o comprimento extra para a corda, porque a bolinha que está travando aqui, no começo da ponte, você vai precisar do comprimento mais da espessura do corpo. Então ela vai deslocar e puxar a corda toda para trás e você vai precisar compensar esse comprimento. Ou seja, se você ainda assim tiver um baixo de 34 polegadas que passa a corda pelo corpo, como eu expliquei para vocês que o encordamento da Rotosound long scale tem uma margem de sobra, a espessura do corpo do baixo ainda é menor ou igual a essa sobra que tem. Então,
se você passar a corda por dentro do corpo, o long scale normal ainda vai te atender. Agora, se você tiver um 35 polegadas como esse, e a corda ainda passar por dentro do corpo, aí o long scale normal já não dá, você vai ter que passar a comprar uma corda extra longa para chegar num comprimento que vai dar aproximadamente 36. Você só tem que considerar um extra se o seu instrumento passa a corda por dentro do corpo. Do contrário, a medida que vale é de dentro do nut até em cima da ponte. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês a escolher o encordoamento ideal para os baixos de vocês. Beleza? Fernando Giovanetti aqui e até a próxima. Valeu!